Olá, amados, como sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor continue com todos, porque com a paz que o nosso Senhor nos dá, a gente consegue viver feliz, porque é a paz que o mundo não nos dá. Então, só para complementar o vídeo anterior, porque senão ele iria ficar muito extenso, eu voltei aqui para falar um pouco sobre ainda o mesmo capítulo que se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Aliás, capítulo 4, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Bem, por que eu voltei? Porque no vídeo anterior eu fiz uma pregação longa, explanando cada versículo, certo? Mas eu voltei com esse outro vídeo para complementar e fazer um novo apanhado para ficar mais compreensível tudo o que o apóstolo Paulo escreveu na carta em 1 aos Tessalonicenses, aqui no capítulo 4. Bem, a exortação à santidade, o que ele quis dizer ao povo de Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses. Ele quis dizer o seguinte, que apesar de o povo vir sendo exortado a respeito da santidade, ele não iria falar muitas coisas, mas ele deixaria claro para o pessoal, esse pessoal para o qual ele estava escrevendo essa carta, para se apartar da prostituição, das coisas que desagradam a Deus. Então, vamos ver, o que é que significa mesmo santidade? Muitos falam, santidade, ser santo é ser separado. Claro, é ser separado. Mas como assim? O que é ser separado? Se nós estamos no mundo, vivendo no mundo, o que é realmente ser separado? Bem, amados, vamos ver o que é que significa ser separado. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que os tessalonicenses não andassem como os gentios, praticando a prostituição. Então, é isso que é ser separado. É a gente não andar com as outras pessoas que não andam com Jesus. Não andar do mesmo jeito que elas andam, certo? Não é você deixar de falar com as pessoas, porque senão como é que você vai ganhar almas para Cristo? Se você não cumprimentar as pessoas, se você não conversar com as pessoas, se você não for fraterno, não tiver amor pelas pessoas, como é que você vai ganhar? Você e eu iremos ganhar almas para Cristo. Então, ser santo é ser separado. E ser separado é ser separado do que desagrada a Deus. Não significa que essa separação é você ser um líder de uma congregação, de uma igreja, porque a igreja do Senhor é uma só. Mas há vários ministérios do Senhor na terra, vários cantinhos onde as pessoas congregam, com um nome diferente um do outro, mas no final é uma igreja só, que vai subir, que vai ser arrebatada naquele dia, quando o Senhor voltar, né, sobre as nuvens, não é? Nas nuvens, que ele não vai tocar no chão mais. Então ele vai voltar. Os que já morreram ressuscitarão e subirão junto com os que estiverem vivos. Então, ser santo é ser separado do mundanismo. Ah, como assim, professora Ilza, irmã Ilza? Como é que a gente vai se separar do mundo se nós estamos no mundo? Esse mundanismo que a gente fala é o pecado, gente, certo? É o pecado, é o mundo do pecado.
não é separar das pessoas, certo? É não fazer o que elas fazem de errado. Porque gentios é o nome que a Bíblia dá para as pessoas que não creem em Deus, que não dão crédito à palavra de Deus. Então, ser santo é ser separado, e ser separado é não fazer coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, se a pessoa, quando era lá do mundão, que eu já expliquei o que é o mundão, é o pecado, certo? Mundão dos pecados, que são vários tipos, né? Que pratica coisas que desagradam a Deus, como por exemplo, a pessoa não trabalhou, mas ela quer algo, então ela vai lá e lança a mão em algo que é do outro, né? Roubo, não pode pegar. Se fazia isso, passa a não fazer mais. Se tinha algum vício, que a Bíblia não é a favor dos vícios, abandona o vício. Se lançava mão no que é do outro lá, deixa de fazer isso, vai trabalhar para o seu sustento. Inclusive aqui fala sobre o amor fraternal e o amor ao trabalho, certo? Então, se a pessoa fornicava, ou seja, andava na prostituição, não faz mais, certo? É isso que é andar na presença de Deus, é isso que é ser santo. Você não vai atacar as pessoas que escolhem lá o caminho que elas querem escolher, porque Deus deixou o livre-arbítrio, tá, gente? Jesus deixou o livre-arbítrio. A gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que respeitar a opinião de cada pessoa, a maneira de pensar, de falar, a maneira de agir. A gente tem que respeitar. Agora, fazer é uma coisa, respeitar é outra, tá? Por exemplo, se as pessoas gostam de farrear, de se embriagar, você vai ficar de mal com essas pessoas porque elas andam assim, se embriagando, né? Porque tem umas que passam, né, da medida, não são moderadas, entenderam? Então, você vai deixar de falar, de cumprimentar essas pessoas? Não, não vai ser um bom exemplo. Você não vai ser um bom exemplo, nem eu, se a gente abandonar essas pessoas. Essas pessoas precisam do nosso amor também, assim como o nosso irmão na fé precisam do nosso amor fraternal. Entremos agora no amor fraternal, que ele diz aqui, né, para nós amarmos uns aos outros, né? O apóstolo Paulo exorta o povo de Tessalônica, os tessalonicenses, amarem uns aos outros com o mesmo amor que Deus nos amou. E ele fala aqui sobre o não oprimir as pessoas. Gente, isso é muito importante. A gente não pode oprimir ninguém. Obrigar, o que é oprimir? Oprimir é obrigar alguém a agir de uma maneira que ela não pode. Por exemplo, se uma pessoa, é só um exemplo, gente. Se uma pessoa, ela não pode comprar algo, como é que eu vou obrigar ela a comprar se ela não pode comprar? Se uma pessoa não pode me ajudar com alguma coisa, como é que eu posso obrigá-la a me ajudar se ela não pode? Lá na frente eu posso encontrar outra pessoa para me ajudar, tá? Opressão é pecado. Nós não podemos oprimir ninguém, obrigar ninguém a fazer aquilo que ele ou ela, né, essa pessoa não pode fazer. É opressão. Outra coisa, engano, né? Enganar as pessoas. Nós não podemos enganar as pessoas. O que é engano? Mentira, né? Fofocas. Isso, quando se fala de fofoca, não inclui falar a verdade, não, tá, gente? Não inclui falar a verdade, não, porque a verdade liberta. Se eu chego e comento com você, ou você comenta comigo algo que é sério e que é verdade, eu não estou fofocando, eu não estou fazendo mexerico, eu estou falando a verdade. Agora, a gente precisa aprender
que há verdades, há do verbo haver, verdades, tem verdades que não precisa você sair por aí falando, certo? Não há necessidade. Não é importante. Você e eu, só vai passar a verdade para frente se ela for importante. Se for importante passar essa verdade para frente. Porque se não for importante, deixa como está. Apenas cale-se. Agora, mentir com relação às pessoas é que não pode, porque todas as pessoas aqui na Terra precisam da confiança umas das outras, certo? Porque todo mundo precisa trabalhar. Olha aí, ó, primeiro vem o amor fraternal. Você tem que amar ao seu próximo com a mesma medida que você se ama, tá? Com a mesma medida que você se ama. Porque como eu falei no outro vídeo, o mais próximo de mim sou eu mesma. Se eu fizer mal a alguém, quem vai sofrer primeiro as consequências sou eu. Primeiro com o peso na consciência. Principalmente como serva de Deus, como servo de Deus. Primeiro, quem vai sofrer as consequências é quem praticou o mal. Depois, o outro. Certo? Vai sujar o nome da pessoa, se for um mexerico, a pessoa vai ficar impossibilitada de trabalhar, ninguém vai confiar nela, vai estar impossibilitada até de fazer a obra de Deus. Quantas pessoas estão sem fazerem a obra de Deus, perderam até o costume de fazer a obra de Deus lá no cantinho, certo? Lá no cantinho, onde ela era acostumada, perdeu a prática. Por quê? Por causa de mexericos, de fofocas. Temos que nos vigiarmos para nos santificarmos. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer aos Tessalonicenses, aí nesta mensagem sobre a fraternidade, zelar um ao outro, com a mesma medida que nós zelamos a nós mesmos, certo? O que eu não quero para mim, eu não devo querer para o meu irmão, eu não devo querer para o meu amigo, eu não devo querer para o meu vizinho. O que eu não quero para mim, eu não devo querer para ninguém. Certo? Então isso aqui que é o amor fraterno. Você tem que ter o amor pela outra pessoa, não importa se ela seja um irmão de sangue ou se ela for um irmão de sangue ou um irmão espiritual da igreja. Não importa, você tem que amar com a mesma medida as pessoas. Ora, o próprio Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Aí muitas pessoas falam assim, mas o que é ser justo? É ser justificado pela fé. Realmente, aquelas pessoas estavam tão afastadas de Deus, que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, não fazia mais nada através daquelas pessoas. E o Espírito Santo de Deus, ele só faz alguma coisa na terra se nós darmos lugar a ele para fazer, porque ele é Espírito, certo? Então, antes de Jesus vir, o Espírito Santo estava extinto da terra. E aí Jesus veio, né, e restaurou esta aliança de Deus, né, do povo com Deus. E depois ele partiu e deixou o Espírito Santo com o povo novamente. Mas se o povo não der lugar ao Espírito Santo, como é que ele irá trabalhar no nosso meio? Se não dermos o lugar, ele não irá trabalhar, certo? E por falar em trabalho, que ele alertou também, ele diz aqui, ó, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho, amor ao trabalho. A santidade todo mundo já sabe que é ser separado. Já sabe que ser separado
é andar em conformidade com o que Deus ensina a gente aqui nesta palavra. Não é ser separado, não é você ser uma pessoa lá, uma liderança religiosa, nada disso, gente, não é isso não. Ser separado é ser santo. E as duas coisas juntas, ser santo e ser separado, é você andar em conformidade com a palavra de Deus. Procurar andar de acordo, andar com Jesus, né, gente? Andar com Jesus. Amar como Jesus amou também, né? Amar o nosso próximo como a si mesmo. É o amor fraternal. E depois vem o amor ao trabalho. Por que o apóstolo Paulo fala isso nessa carta aos Tessalonicenses? Eu creio que ele ensinava a todos. Porque, gente, sem o trabalho, as pessoas passam necessidades, certo? Sem trabalhar, as pessoas passarão a serem submissas a outras pessoas quanto ao suprimento de suas necessidades essenciais e acessórias, principalmente as essenciais, que são as mais principais. A nossa vida depende das nossas necessidades essenciais. O ar que respiramos é uma necessidade essencial. A água que bebemos é uma necessidade essencial. As roupas que nós vestimos é uma necessidade essencial. Mas antes das roupas vem a alimentação, é uma necessidade essencial. Certo? Ele exorta aos Tessalonicenses trabalharem para não ficarem devendo ninguém, não ficarem sendo escravos de ninguém, porque olha, quando a pessoa passa a dever, ela passa a pertencer ao outro ao qual ela está devendo, certo? É como um carro que a gente compra no consórcio, né? E nós fazemos muito isso, que não é nosso ainda. Lembram da parábola do juiz iníquo, do homem? Ele era um homem correto, um homem bom. Entretanto, ele fez uma dívida, mas ele não imaginava que ele iria partir para a eternidade tão cedo. E deixou a dívida para sua esposa e seus 2 filhos pagarem. E aí, o que é que a pessoa a qual ele ficou devendo fez? Ficou pressionando a viúva, de tal maneira que se ela não pagasse a dívida, ele queria os seus 2 filhos para serem escravos em sua casa. Porque, na verdade, quando você deve, você passa a ser escravo de quem você deve. Por isso que ele exorta aqui a gente trabalhar, ser independente, comprar manter a sua casa, manter a sua moradia, ter o que comer, ter o que vestir. E hoje em dia, né, que exige muito mais do que antigamente, na educação dos filhos, certo? Hoje em dia está exigindo muito. Então, os ensinamentos dele são excelentes. Ele aprendeu com quem? Foi aos pés de Gamaliel? Não, ele aprendeu com Deus. Ele aprendeu com Deus, porque aos pés de Gamaliel, ele aprendeu o necessário para exercer a sua profissão de antes, quando ele era Saulo. Ele era promotor da lei, se não me engano. Ele era promotor da lei. Ele saía buscando pessoas que estavam fazendo coisas que, segundo a lei daquela época, eram ilícitas, certo? Então, naquela época, por exemplo, na época que ele estava perseguindo aos cristãos, o cristianismo não era aceito, certo, gente? Não era aceito. Então, depois que ele passou, né, a servir a Deus, que ele teve um encontro real com Jesus, em espírito e em verdade, como foi falado lá no vídeo anterior, no caminho de Damasco, aí ele recebeu esses ensinamentos que ele passou para as pessoas de Colossos, de Tessalônica, de Éfeso, as pessoas da Macedônia, de um modo geral, e os filipenses, né, as pessoas de Filipos,
as pessoas que estavam à sua volta. Ele tinha bons conselhos, bons ensinamentos, certo? E nós precisamos de termos amor ao trabalho. Porque quem vive às custas dos outros é a sanguessuga, certo? É a sanguessuga, como foi falado no outro vídeo. A sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dadá, certo? Então, nós podemos ajudar o nosso próximo, temos que ajudar o nosso próximo, caso ele esteja necessitado. Agora, a pessoa que tem força para trabalhar, tem um trabalho para ela fazer, e ela fica ali escanchada em outra pessoa, Deus não aprova isso. Deus não aprova. Mas, se a pessoa está necessitada, está doente, não tem mais condição de trabalhar, aí tem que entrar o amor fraterno, certo? As pessoas que estão em volta terão que ajudar essa pessoa a sobreviver. Se bem que hoje já podemos contar com os auxílios sociais, não é, gente? Assistência social, que antigamente naquela época não tinha. Hoje já tem, certo? Hoje está bem melhor. Hoje você coloca o seu filho na escola, o seu filho ganha até a farda. Antigamente não tinha, ganha farda, ganha livro, ganha o transporte, ganha comida, certo? Naquela época, nas épocas passadas, não tinha. Na minha época, por exemplo, quando eu era criança, a minha farda quem comprava eram meus pais, certo? A merenda às vezes tinha, às vezes não tinha. Livros, quem compravam eram os meus pais. Ou a pessoa estudava com livro ou copiava de um outro colega, comprava livro de primeira mão, segunda mão, terceira mão, quarta mão, colocava uma capa lá de outro livro, uma capa de cartolina para o livro ficar mais fácil de ser manuseado. Era assim. Então, é isso aí, gente. Ser santo é ser separado, é ser obediente a Deus, é andar de acordo com a palavra de Deus. E para andar de acordo com a palavra de Deus, a gente precisa ouvi-la, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, certo? Esse ouvir não é necessariamente através de outra pessoa, você pode ler também, escutar a sua própria voz, lendo o Espírito Santo tocando em você, ler na companhia do autor, orar, pedir a Deus entendimento. É assim que a gente aprende a ser santo. E depois vem amor fraternal. Um santo, ele é uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda as outras pessoas na hora da necessidade. Um santo sabe que ele precisa sobreviver do suor do seu rosto porque Deus ensinou, certo? Sem desfazer de ajudar alguém na hora da necessidade, na hora que a pessoa estiver carente, precisando de uma ajuda, a gente precisa sim, né? A gente precisa sim ajudar, mas a ajuda que a gente faz a alguém não precisa de outras pessoas saberem. A gente pode até falar que faz caridade, pode até falar, mas não precisa falar para quem foi, tá? Porque Deus não aprova. Como foi falado no outro vídeo, dê com uma mão que a outra não veja, tá? E esse vídeo foi só para complementar, foi só para conceituar santidade, fraternidade, amor fraternal e amor ao trabalho. Foi só para ensinar que santidade é ser separado. E ser separado é obedecer os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, através de quê? Das Escrituras, da Bíblia Sagrada. O amor ao próximo é o amor fraternal, é você ver, se colocar no lugar do outro, ter amor fraterno, é você ajudar as pessoas nas horas que elas necessitam de você, certo? Não precisa estar um colado no outro, não. Até de longe você pode ajudar alguém. Agora, cuidado com as palavras que saem
da nossa boca com relação ao nosso próximo, né? O amor fraternal inclui isso aí, porque de acordo com as palavras que saem da nossa boca, a gente pode impedir o nosso próximo de conseguir um emprego, a gente pode impedir o nosso próximo de prosseguir no emprego, a gente pode escandalizar a vida do nosso próximo, certo? A gente precisa amar o nosso próximo com a mesma medida. E o amor ao trabalho, para a gente não passar necessidade, certo? Porque cada um tem as suas obrigações e não pode deixar de cumprir com as suas obrigações para cuidar da obrigação do outro. Uma vida já é muita responsabilidade para você deixar a sua para cuidar da do outro. E que Deus, assim, continue abençoando a todos, em nome de Jesus. E eu continuo pedindo humildemente aos amigos, irmãos, se inscrevam no canal, curtam lá onde tem o joinha, curtam para que os vídeos possam circular e outras pessoas ouvirem, tá? E que Deus abençoe a todos. Bye, bye. Né? Um grande beijo no coração da sua irmã em Cristo, a professora Isa Saldanha.